Fala pessoal, bem-vindos de volta. Gumercindo falando aqui do canal Campus Nerd. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, falar para vocês aqui a funcionalidade no Linux chamada de File Globe, tá? O File Globe é uma funcionalidade que permite a expansão de padrões, tá? De forma a identificar nomes de arquivos e diretórios aqui para você manipular mais facilmente, tá? Então, com essa característica, né, com essa funcionalidade, você consegue manipular arquivos e diretórios de forma mais eficiente, né, sem ter que especificar os nomes, né, é, individualmente. Tá? Como que você faz isso aí? Você usa alguns caracteres que a gente chama de caracteres especiais, né, ou caracteres coringa. Tá? Os caracteres que a gente usa para fazer o file globbing, tá? São, por exemplo, o caractere asterisco, né? Que a gente também chama de estrela, mas falo mais asterisco, tá? Tem o caractere interrogação, tá? Tem os colchetes, tem as chaves, tá? E tem alguns outros caracteres também, mas assim, esses são os principais, tá bom? Bom, eu vou listar aqui no meu diretório corrente os meus diretórios e vou entrar num diretório aqui onde eu já criei alguns arquivos, né, de forma antecipada, ls-l aqui e tal. Então, olha só, dentro do meu diretório de versos, tá, eu tenho vários arquivos que eu criei, né, quase todos eles estão zerados, né, estão com tamanho zero, tá. Alguns arquivos, né, começam com T maiúsculo, né, o nome, né, outros começam com T minúsculo. A maioria deles tem a palavra teste, né? Teste 01.txt, teste 01.tx1, enfim. São nomes bem parecidos, tá? E imagine o seguinte, que como eu tenho aqui arquivos diretórios com nomes ligeiramente diferentes, como eu faço, por exemplo, para selecionar todos os arquivos que começam com T maiúsculo, tá? Então, para eu buscar esses arquivos, eu vou fazer o seguinte, para eu listar, né, eu vou usar o comando ls, né, "-l". Se eu quero listar apenas os arquivos que começam com T maiúsculo, eu vou escrever T, né, qualquer arquivo, tá? Então, eu uso o caractere estrela, asterisco, né, o caractere significa que ele vai pegar qualquer coisa, e eu quero que os arquivos listados pelo comando ls tenham a extensão .txt. Então, eu vou colocar aqui .txt. Então, olha só o que eu vou executar aqui, o que ele vai me sair, tá? O que ele fez? Ele listou, dentre todos esses aqui que existem no meu diretório, ele listou apenas dois, que são quais? Aqueles que começam com T maiúsculo, tá? Tem qualquer coisa aqui, né, no meio, tá? E no final tem um ponto .txt, tá? Se vocês virem aqui, ó, eu tenho um arquivo chamado teste03 com T maiúsculo, mas a extensão dele, né, é .tst. Então, por isso que esse arquivo aqui não foi retornado, né, quando eu executei esse comando ls, né? E aí, no caso, o meu bash, o que ele faz? Antes de ele executar o comando ls propriamente dito, ele pega esse padrão aqui, tá? Ele faz uma expansão desse padrão, né? Usando o caractere especial asterisco, e aí ele identifica no diretório corrente, tá? Todos os arquivos ou diretórios que atendem a esse padrão aqui. Então, no caso que eu estou buscando aqui é o que? São os arquivos que começam com T maiúsculo, tá? Tem qualquer coisa e terminam com .txt, tá? Se eu quiser, por exemplo, os arquivos que começam com T minúsculo, então olha só, ls-l, T minúsculo, asterisco.txt. Opa, escrevi errado aqui. T asterisco.txt. Então ele vai buscar todos os arquivos que começam, né, cujo nome começa com um T minúsculo, tá? E a extensão é .txt, tá? Eu tenho outros arquivos aqui, ó, que eles começam com um T minúsculo. Vamos ver um aqui, olha só, esse cara aqui, ó, teste11.tst, tá? Se eu quiser que todos eles comecem com T minúsculo, tá? Então, ls-l
T minúsculo, asterisco. Então, o nome, o arquivo tem que começar com T minúsculo e depois pode ter qualquer quantidade de caracteres. Ah, e outra coisa, aqui, né, quando eu digitei ls-lt asterisco, né, ele listou os arquivos aqui do meu diretório corrente, tá? Aqui no caso o teste, ele é retornado, né? Por quê? Porque teste, ele está começando com T minúsculo. Então, o arquivo teste, né, esse nome aqui, atende a esse padrão, tá? E ele também fez o quê? Ele listou o conteúdo do diretório, né, dos dois diretórios que também começam com T, tá? Que é temporário e testemunho, tá? Vamos voltar aqui, ó. Eu vou listar todos os arquivos novamente, ls-l, tá? Agora, eu quero, por exemplo, os arquivos que começam com teste, tá? Tudo minúsculo, ls-l, teste, né? A palavra teste aqui, tá? T minúsculo, que tem o número 2, tá? Aí depois disso aqui, eu vou usar o caractere, por exemplo, interrogação, tá? Quando eu uso o caractere especial interrogação, significa o seguinte, que o caractere no lugar desse interrogação pode ser qualquer coisa, tá? Ponto .txt. Então, dessa forma aqui, o que vai acontecer? Ele vai buscar todos os arquivos que começam com teste, tem um caractere 2 na sequência, pode ter qualquer caractere aqui depois do 2, ponto .txt. Então, olha só, quando eu faço isso aqui, ó, ele me retorna somente os arquivos, né? teste20.txt e teste21.txt, tá? Se eu verificar aqui, ó, ele tem o 20, né? 21 aqui, o 22 é tst, então ele não vai retornar, tá? Se eu quisesse, por exemplo, listar os arquivos que começam com ls-l, teste, e tem qualquer caractere, dois caracteres, né, no caso aqui, então eu estou colocando dois interrogações, tá? Dois caracteres de interrogação. Então, os próximos dois caracteres depois da palavra teste pode ser qualquer caractere, tá? Ponto asterisco, tá? Então, olha só, ele me retornou, tá aqui, ó, ele me retornou essa lista aqui, tá? Todos os arquivos começam com teste minúsculo. Tem dois caracteres depois do teste, tá? Tem que ter exatamente dois caracteres, por quê? Porque eu usei dois caracteres de interrogação. Tem que ter um ponto, e depois do ponto pode ser qualquer coisa. Então, tem aqui, ó, tem um arquivo com a extensão txt, tem outro arquivo aqui com a extensão tst, tá? Ó, tem um outro arquivo aqui com a extensão tx2. Então, depois do ponto pode ser qualquer coisa. Então, qualquer coisa eu uso o caractere especial asterisco, tá? Que mais? Vamos então agora para o caractere especial, que é o colchete, tá? Então, como que funciona o colchete? Olha só, vou apagar minha tela aqui. Vou dar um ls-l novamente. Então é o seguinte, aqui eu tenho vários arquivos, né? Por exemplo, aqui, ó, teste 01, aqui tem um teste que começa com T minúsculo 01 e assim por diante. Aqui é teste 10, né? Teste 11. Aqui eu tenho teste, um caractere underline A. Aqui tem um underline A maiúsculo, underline B minúsculo, underline B maiúsculo e assim por diante, tá? Então é o seguinte, vamos supor que eu queira listar todos os arquivos que comecem com o teste minúsculo, tá? Então, ls-l, começa com teste, tá? E, por exemplo, o próximo caractere depois da palavra teste, tá? O próximo caractere depois da palavra teste, ele possa ser ou um número 0 ou o número 1. Então, o que eu faço? Então, ou 0 ou 1, eu coloco 0, traço 1 e fecho colchete, tá? E aí, o que isso significa? Que significa que o próximo caractere depois de teste, ele tem que ser ou um 0 ou o número 1, tá?
Depois eu vou colocar um asterisco aqui, significa que depois disso aqui, né? Depois do 0 ou 1, ele pode ser qualquer coisa, e ponto txt, ou seja, termina com txt. Então, olha só o que ele fez para mim. Tá? Aqui no caso, eu tenho várias palavras teste, né? Tem teste 03, teste 04, teste 10, teste 11, teste 12, teste 20 e assim por diante. Então, quando eu fiz teste, abre colchete 0-1, tá? Fecha colchete asterisco.txt, significa que isso aqui, ó, significa que o primeiro caractere, apenas o primeiro caractere depois da palavra teste, tem que ser 0 ou 1. Depois desse 0, 1, o asterisco significa o quê? Qualquer coisa. E, para finalizar, o nome do arquivo, né, ou diretório, tem que ter a extensão .txt. Então, está aqui, ó, teste 01, teste 02, 03, 04, né, 10 e 12. Ele não listou para mim, por exemplo, o teste 20 e o 21, tá? Olha só, se eu quisesse listar apenas os arquivos, né, que comecem com teste minúsculo, tá? Tivesse 2, tá? O próximo caractere fosse 2, e o segundo caractere depois da palavra teste seja esse 1, né? 2 ou 3 aqui, ó, tá? E tenha qualquer extensão. Então, ls-l, teste, ele tem que começar com, o próximo caractere é o 2, tá? O próximo caractere aqui, ele tem que ser 2 ou 3, tá? 2 ou 3. Vou fechar um colchete e tenha qualquer extensão. Então, depois disso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Então, olha só, o que ele vai me retornar? Ele me retornou o caractere, né, os arquivos, né, teste 22, tá? Esse nome aqui, ele atende a esse padrão, porque olha só, começa com teste, próximo caractere é o 2, né, que é que está aqui, então aqui está o 2, e o próximo caractere, tá? Tem que ser ou 2 ou 3. Então, o próximo caractere aqui, né, é o 2 ou 3. Tá? E se eu quisesse, por exemplo, listar qualquer arquivo que, que ele tenha, por exemplo, uma letra A. Então, ls-l, né, asterisco começa com qualquer coisa, né? Então, o que o asterisco significa? Começa com qualquer coisa, ele tenha um A, tá? Ponto .txt. Olha só, teste, né? Então, isso aqui para mim, ele atende, né? Porque significa qualquer coisa. E depois um a.txt. E aqui é a mesma coisa, ó, a.txt. Tá? Então, daqui para trás, tá? Pode ser qualquer coisa, tá bom? Que mais? Então, olha só, aqui no caso do FileGlob, né? Eu estou usando aqui o FileGlob para expandir padrões, né, de nomes de arquivos e diretórios usando o comando ls, que é para listar arquivos e diretórios. Tá? Eu posso usar essa expansão de padrão, tá, para outros comandos também. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui ó, cd diversos, vou entrar aqui no diretório temporário. Tá? Eu vou apagar esses arquivos aqui, ó, rm-fr asterisco, né? Pronto, paguei tudo aqui dentro do temporário. Então, olha só. Eu quero, por exemplo, agora também selecionar arquivos específicos, né, usando a funcionalidade do FileGlob. Né? Quais arquivos que eu quero, no caso, copiar? Tá? Então, eu vou usar também a expansão, né, de nomes aqui do Linux, só que usando o comando agora de copy. Tá? Então, o comando para copiar arquivos é o comando cp, né, que a gente já viu anteriormente. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, né, todos os arquivos que começam com T maiúsculo, tá? Ele tenha qualquer coisa aqui, não vamos colocar, por exemplo, 4 interrogação, tá? Ou seja, ele comece com T maiúsculo, tá?
no lugar dessas 4 interrogações aqui, pode ser qualquer caractere, tá? Depois de qualquer caractere aqui, eu quero que ele tenha um número 1 ou 2, então eu vou colocar 1-2, tá? E quando eu faço isso aqui, significa que o próximo caractere, né, tem que ser 1 ou 2. E depois disso aqui, pode ser qualquer coisa. Então, e para onde eu vou copiar os arquivos, né, que forem, cujos nomes atenderem esse padrão aqui? Eu quero copiar para dentro do diretório temporário. E esse diretório temporário está dentro de diversos, tá? Então, eu quero copiar para temporário. Temporário. Tá? Então, vocês podem ver aqui, tá, que eu estou usando agora um outro comando, né? Estou passando um padrão aqui de nome, né? E aí, no caso, o shell ele vai expandir esse padrão aqui, identificar os arquivos que dão dentro desse diretório que eu estou, né? E aqueles arquivos que derem um match, ele vai copiar para o diretório temporário. Então, vamos fazer isso aqui. Então, vou dar um Enter. Ele não achou nada. Vamos ver aqui. Ele não achou nada. Tá? Vamos ver aqui, então, outra coisa, que é o copy, T maiúsculo, asterisco, ponto txt, tá? Para temporário. Olha só. Ó, ele copiou 2 arquivos aqui. Ó. Começa com T maiúsculo, tá? Depois tem qualquer coisa, né? E no final tem txt, tá bom? Vamos apagar aqui nesse shell e vamos dar um ls-l novamente, tá? Vamos copiar apenas os arquivos que começam com teste minúsculo, né, a palavra teste, tudo minúsculo, e cujo próximo caractere seja o número 1 ou número 2. Tá? Então, copy, teste, o próximo aqui do caractere então, tem que ser 1 ou 2. Então, 1 ou 2. Tá? Vamos falar que tem que ser apenas o caractere 0. Ponto. Qualquer coisa, tá bom? Então vamos dar um Enter aqui. Olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Eu estou copiando aqui, né? Mas eu copiei para onde? Aqui, olha só. Aqui eu executei o comando copy, né? Só que eu não especifiquei para onde eu estou copiando. Então vamos repetir aqui. Tá? Vou copiar para temporário. Tá aqui, ó. Tá? Os arquivos teste, né? Começando com teste minúsculo. O próximo caractere tem que ser 1 ou 2, tá? Então, o padrão que identifica esse 1 ou 2 aqui é esse colchete aqui, né? E depois disso tem que ser 0. Então, 1, 0 e 2, 0. E para finalizar tem que ter um ponto e asterisco. Então, tem um ponto aqui, tá? E o txt, tá bom? A gente também vamos fazer agora, por exemplo, de uma outra forma. Olha só. Aqui no caso, eu estou copiando todos esses arquivos aqui, né? Que estão, quando eu coloquei isso aqui, ele está buscando no meu diretório corrente, tá? Mas se eu quisesse buscar, tá, de um outro diretório, como que eu faço? Olha só, eu vou copiar todos esses arquivos aqui, tá? Começando com teste minúsculo, para dentro do diretório tmp. Então, cd, vou entrar aqui dentro do diretório tmp, cd barra tmp, ls-l, olha só o que tem aqui dentro. Tá? Vamos aumentar um pouquinho essa tela. Tá? Vamos aumentar mais um pouco aqui. Enfim, não vai dar. Tá? Tem vários arquivos aqui, tal. Então eu vou copiar tudo que começa com T minúsculo aqui dentro do diretório diversos. Tá? Vou copiar para dentro do barra tmp. Então, copy tudo que começa com T minúsculo, tá? Asterisco.txt. Para onde que eu vou copiar? Para o barra tmp. Vamos vir aqui no diretório, aqui no meu outro shell, ls-l, tá aqui, ó, copiei vários arquivos. Tá? Aqui nesses comandos aqui anteriores, quando eu coloquei esse padrão, tá?
eu não estou especificando o diretório. Então, como eu não especifiquei o diretório, ele busca no diretório corrente. Mas eu posso, por exemplo, passar o diretório que eu estou querendo, né, analisar. Então, o que eu posso fazer? Olha só. Aqui agora, por exemplo, eu já usei o comando ls, né, para fazer a expansão, né, e usei o comando cp, né, de copy. Eu vou usar agora o comando rm, que é para remover alguns arquivos, né, que estão aqui dentro do diretório tmp, né? Então, quais arquivos que eu quero remover? Eu quero remover, por exemplo, esses dois arquivos aqui, ó, tá? O teste underline a minúsculo ponto txt e o teste underline a maiúsculo ponto txt, tá? Para isso, o que eu posso fazer? Olha só, se eu quero remover, então rm, onde que estão os arquivos? No diretório barra tmp, então eu tenho que especificar aqui, ó, barra tmp, barra, eu quero, por exemplo, apagar aqui esse daqui, né, com a minúsculo e esse outro com a maiúsculo. Então, teste, underline, pode ser um A minúsculo ou A maiúsculo, tá? Então, eu vou colocar. Vou colocar aqui também esse teste underline B minúsculo aqui, tá? Então, pode ser também o Bzinho aqui. Fecha colchete, ponto txt. Então, olha só, o que eu estou fazendo, tá? Eu estou apagando, né, que é o comando rm, né, de remove, do diretório barra tmp, quais arquivos? Os arquivos que atendem esse padrão aqui, ó. Teste underline, aqui isso aqui tem um underline, não está dando para ver, mas é um underline aqui. E o próximo caractere depois do underline, ele tem que ser um A minúsculo, um A maiúsculo ou B. E terminando com um ponto txt, tá? Então vamos dar um enter aqui. Olha só. Esses três arquivos aqui, ó, tá? Eles têm que ter sido removidos. ls-l. Pronto, tá aí. E eu agora tenho o teste underline B maiúsculo e o C minúsculo, tá? E o C maiúsculo também. O A minúsculo, o A maiúsculo e o B minúsculo, eles foram removidos, tá bom? Olha só. Então a gente tem basicamente, né, três caracteres especiais, né, ou coringas, tá? Que são o quê? É o asterisco, que significa qualquer coisa, tá? O interrogação, que significa apenas um caractere e pode ser qualquer caractere, e também o colchete, né? Por exemplo, quando eu uso um padrão colchete 1-9, tá? Eu estou procurando por um caractere, tá? Que tem que ser um número de 1 a 9, tá bom? Se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, o caractere especial, né? No caso aqui, ó, e coloco abre colchete, azinho, traço x, tá? Significa o seguinte, que eu estou buscando um caractere, tá? Numa determinada posição, e esse caractere pode ser todas as letras, né, do meu alfabeto minúsculas, de A até X. Tá bom? No caso aqui, o Y e o Z não entrariam, por quê? Porque o Y e o Z eles estão depois do X. Tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. O FileGlobe, né, ele permite a gente aí trabalhar, né, manipular arquivos diretórios de forma mais fácil, né, usando caracteres especiais. No caso aqui eu apresentei para vocês o asterisco, que significa tudo, né, a interrogação, que é apenas um caractere, e o que está entre colchetes, né, que aí você especifica uma gama de caracteres. Por exemplo, podem ser letras minúsculas, letras maiúsculas, podem ser números e podem também ser outros padrões, tá? Basicamente, os caracteres especiais, né, ou coringas, né, que a gente mais usa são esses três aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Vejo vocês aí no próximo vídeo, tá ok? E por favor, se vocês gostaram desse conteúdo, dê um like aí no vídeo, beleza? Abraço, até mais.